Muito boa tarde para vocês, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa live aqui que eu vou falar sobre um pouco de galpões logísticos e industriais. Meu nome é Jacinto Santos, faço parte da equipe de Real Estate da Suno Asset. Você que me conhece aqui, que eu era do Fund Explorer, fui para a Suno Asset e agora aí eu estou à frente junto com o Vitor Duarte fazendo a gestão em conjunto aí do MGLG11. Mas hoje a gente vai falar não só do MGLG, mas de outros fundos e galpões logísticos e industriais também. Vocês até enviaram uma série de perguntas para a gente aqui na Suno e a gente compilou todas as respostas. A gente chegou num bem bolado aqui, a gente fez, claro, uma espécie de ranking dos mais pedidos, né? Que é HGLG, XPLG, BTLG, e claro que a gente colocou o nosso próprio fundo de tijolo da casa, que por sua vez é de galpões industriais e logísticos que vocês conhecem, que é o MGLG11, MOG no Suno Logística, que em breve aí deve virar SNLG11, e o nome também vai mudar para Sunolog, Fundo de Investimento Imobiliário. Ok, pessoal? Mas antes aqui de a gente começar aqui falar um pouquinho sobre esses fundos imobiliários, quero oferecer algo para vocês. Aqui, ó, a Suno está oferecendo esse livro aqui, 101, famoso one-on-one de perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, um e-book gratuito em que você pode acessá-lo clicando na descrição desse vídeo ou clicando aí no chat, que o pessoal vai enviar o link para vocês desse e-book gratuito. É bastante interessante e porque ele reúne com uma certa interatividade perguntas e respostas sobre fundos imobiliários em que o aprendizado ele é muito mais fluido, pelo menos ao meu ver. Tá bom, pessoal? Acho bastante interessante esse formato de livro, esse 101, one-on-one em inglês, bastante interessante para perguntas e respostas sobre o tema de fundos imobiliários. Agora, pessoal, vamos lá, né? Fundos de galpões industriais logísticos. Na verdade, é um fundo de tijolo, né? Ou seja, que investe em ativos físicos. Lembrando que o fundo imobiliário ele é uma forma indireta de você investir em imóvel, não é uma forma direta, tá? Quem investe diretamente é o fundo imobiliário. Nós, investidores, eu inclusive, nós investimos de uma forma indireta. A gente compra cotas daquele fundo e aquele fundo, por sua vez, compra aquele ativo, aquela indústria, aquele galpão logístico. Tá? Geralmente, esses galpões logísticos, eles são CDs, que a gente gosta de falar, que são centros de distribuição e armazenagem, tá? Mas é mais comum de falar de CD, né? E as indústrias, aí são atividades diversas, mas são basicamente produção, né? Seja de qualquer produto que seja, são produção, né? E esses galpões, eles são muito bem adaptáveis, tá? Para ambas as finalidades, sendo ela CD ou produção, são bem adaptáveis, tanto que no exterior, ali nos REITs, que são um produto bem assim, similar, mas não igual aos fundos imobiliários aqui, eles chamam de light industrials, que são indústrias leves. Porque é o seguinte, por que esse nome indústrias leves? Porque ali no galpão, você pode montar uma linha de produção industrial com uma certa facilidade, né? Claro, que uma linha de produção ou outra, você vai ter uma particularidade, uma outra, por exemplo, mas relativamente é fácil, porque você tem muito espaço lá dentro e você consegue acomodar o maquinário com uma certa facilidade, considerando as especificidades de cada linha de produção. Então, você é bem adaptável ao imóvel. Se uma indústria sair, por exemplo, eu consigo transformar em CD, ou se, por exemplo, uma empresa sair, né, para um outro local e ela era um setor de distribuição, eu consigo, por exemplo, transformar aquele ativo numa indústria, por exemplo, eles são bem adaptáveis, tá? Isso é uma característica bastante interessante. Tá bom? Então, esses são os fundos imobiliários de galpões logísticos industriais. E aqui a gente trouxe alguns exemplos que vocês pediram, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E a gente vai, primeiramente, a gente precisa ter em mente aonde, né, procurar fundos imobiliários. Eu recebo algumas perguntas, inclusive no meu Instagram. Poxa, já sei aonde tem as informações do fundo imobiliário X, aonde tem a informação do fundo imobiliário Y. Ora, eu posso sugerir aqui para vocês, tá? Lembrando, novamente, eu era do Fund Explorer e agora eu estou na Suno Asset. Então, a gente consegue, né, ter melhor acesso às informações e, claro, dar um exemplo do Fund Explorer. Até vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Compartilhar tela. Pegar a tela aqui do Funds Explorer, né?
adicionar. Bom, agora vocês estão vendo aí, né? Que é a tela do Funds Explorer. Bom, é o seguinte, aqui, Fund Explorer, né, é um site que eu fazia parte, que eu tinha a minha carteira recomendada, agora não tenho mais por uma questão de compliance profissional, enfim, eu não posso atuar nas duas pontas, nem vender carteiras recomendadas de fundos imobiliários e também fazer análise de ativos imobiliários em si, que por sua vez estão investidos em fundo imobiliário, isso não pode ser feito, tá? Aqui é o seguinte, www.fundexplorer.com.br. Você vai digitar aí no seu navegador de preferência e você vai cair nessa página, tá? Aqui, claro, tem algumas propagandas, o Status Invest, outro site bastante interessante, aqui do SNCI, que é o nosso fundo de crédito imobiliário, nosso FII CRI, né? Aqui você tem aqui a semana do desafio de renda extra, por exemplo, acho bastante interessante. Mas vamos lá, né? Aqui o site, assim, aqui só mostrando a homepage, ou seja, a página inicial. A gente tem os dados do mercado hoje, o fundo imobiliário que mais subiu, mais caiu, por exemplo. Fiz em destaque, tá? Muito provavelmente aí por procuras, né? Que os investidores estão procurando. Aqui tem os FIIs em destaque. Uma lista de FIIs aqui, né? Que é bastante interessante, que ele vai que ali aparece tanto o ticker quanto o nome dos fundos imobiliários, tá? Bastante interessante. Algumas soluções de cursos aí que nós oferecemos para vocês, tá? E um acesso rápido para o site, acho bastante interessante, tem muita coisa aqui. Tem ranking de FIIs, que é basicamente com esses melhores de acordo com cada indicador, né, tá? Que vocês, investidores, fazem, acho bastante interessante também. Estudos que vocês, investidores, podem fazer, tá? Estudos bastante pontuais, de um ativo ou outro, colocar na carteira, tirar, por exemplo. Fazer o próprio registro das suas carteiras, né? Aqui em carteiras, e também o placar de FIIs, que é uma classificação aqui dos FIIs de acordo com as preferências de cada investidor que acessa o Funds Explorer, tá? Lembrando também que aqui comunicados, eu acho bastante interessante, porque aqui essa parte de comunicados, ele reúne todas as últimas notícias daquele fundo imobiliário, seja, por exemplo, um anúncio de rendimentos, relatório gerencial, informe mensal, por exemplo, e por fim aqui as emissões e IPOs, bastante interessante para você ver qual fundo imobiliário está emitindo novas cotas no mercado, para que você possa participar ou não, né? Porque assim você, sabendo disso, você pode realmente ver e planejar com muito mais facilidade aí o seu orçamento para investimento, seja ele mensal, trimestral, semestral e assim por diante. Tá bom? Alguns artigos que a gente tem aqui em destaque, tá? E um e-book grátis, né? Que é basicamente esse e-book para quem está começando a investir em fundo imobiliário. Acho bastante interessante esse e-book. É gratuito, basta você clicar em download, vai fazer um cadastro no seu e-mail e se você deve receber o e-book no seu e-mail, ok? Mas vamos lá, subindo aqui a tela home. Agora o seguinte, como procurar aquele fundo imobiliário, né? De galpão logístico que eu falei aqui, né? Bom, olha só. Está aqui na homepage do Fund Explorer, clica aqui na ampulhetinha, aí você vai digitar o código. Vamos lá, o HGLG11, né? Logística. Bom, né? Aqui você tem o HGLG, correto? Toda a página do fundo aqui. Né? Mas vamos lá, essa página do fundo dá informações interessantes, mas não é algo, vamos dizer assim, que você lê e seja suficiente para investir. Não é. Tá? Claro que aqui estão as informações interessantes, aqui é a cotação, você pode ver, por exemplo, de 6 meses atrás, um ano, no ano, que é o year to date, né, desde o começo do ano até a data de hoje, por exemplo, informações bastante básicas, tá? Um videozinho que eu fiz já faz algum tempo, só que o seguinte, aqui tem os rendimentos, né, o último, por exemplo, deu 2,2 reais por cota, deu 1,36% ao mês, mas agora quero falar para vocês sobre o relatório gerencial, tá? Desse fundo imobiliário, que eu acho bastante interessante a gente dar uma olhadinha, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar, né, parar de compartilhar a tela com vocês aqui, tá? E eu vou compartilhar uma outra tela, né? Essa aqui. Né? Aí, vamos lá. Aqui a gente tem do Credit Suisse, né?
Vamos só adicionar a transmissão. E aqui a gente tem o relatório do Credit Suisse, o HGLG11. Olha só, bem bacaninha aqui que eles colocam, uma foto aqui para dar um exemplo de galpões industriais logísticos e mostrar um pouco mais do fundo. Aqui a gente tem mais informações, tá? A cota do valor do mercado, 164,5, valor patrimonial, tá com, vamos dizer assim, um ágio sobre o valor patrimonial, no caso, né? Uma vacância física aí de 14%, até uma vacância ok, né? Não é um nível que assusta, a vacância financeira tampouco também, tá? Yield anualizado de 16%, lembrando que tem aqui distribuição no recorrente e você precisa ficar de olho, tá? Vamos lá. Aqui, basicamente, é claro que eu não vou ler tudo, porque realmente não vai dar, não daria tempo, né? Mas tem os comentários, assim, mas o que eu posso falar é, essa sessão de comentários do gestor é bastante importante, porque mostra como é que o gestor está vendo o mercado e o desempenho do fundo vis-a-vis aí o que está acontecendo. Acho bastante importante essa leitura, tá? E assim, até me arrisco a dizer que acho que é a parte mais importante do relatório, é os comentários do gestor, porque ele te dá o feeling que ele está tendo a respeito do mercado e da performance do fundo, tá bom? Aqui tem os eventos, né, assim, que acontece, aquisição TechTown, por exemplo, alavancagem, acho que é um tema bastante importante, sensível entre os investidores pessoa física, tá? Bem sensível, acho bem importante avaliar, tá? O comercial, basicamente, são as movimentações dos ativos, né, locação, algum evento de locatário, finalização de aquisição, por exemplo, enfim. Né? Aqui é o técnico, basicamente são visitas aos imóveis, né? E você também tem aí um cronograma, no caso de alguma reforma que foi feita, por exemplo, a gente tem aqui todo o cronograma de desembolso de alguma obra, por exemplo, bastante interessante, tá? Bem bacana aí, que é o HGLG Itupeva, aqui no interior do estado de São Paulo, ali perto de Jundiaí, tá? Para quem é de Jundiaí, é bem pertinho, tá? Bastante interessante aqui, que é o desembolso. E aqui a composição do resultado do fundo, tá? Lembrando que, olha só, que a Credit Suisse faz. Eles fazem de novembro, dezembro, né, que é o seu relatório do mês de dezembro, de 2022, no ano passado, cheio, no caso, e nos últimos 12 meses, tá? E lembrando que, como 2022 é o ano cheio, então os últimos 12 meses eles são iguais, tá? Isso é bastante interessante para a gente ver também como é que está o mês em relação ao ano, em relação à variação dos últimos 12 meses. Você consegue, por exemplo, se você analisar os números e por exemplo, jogar numa planilha Excel, você consegue ver algumas variações ali que podem até ser questionáveis, e você consegue questionar o gestor, tá? Envia um e-mail para o RI ali, ele responde para você, tá? Vai ser bastante interessante a análise desses números, né? A quebra da receita por locação, os rendimentos distribuídos e o saldo de resultado acumulado. Isso é bastante interessante, tá? A gente pode ver aqui que o rendimento distribuído ele tem ficado mais ou menos um reloginho ali, né? E o fundo tem saldo de resultado acumulado ainda para distribuir. Então, me parece uma distribuição saudável. E aqui a rentabilidade, liquidez do fundo, né? Composição do patrimônio líquido, lembrando que, claro, o HGLG tem majoritariamente imóveis, mas eles também têm aí alguns milhões de reais investidos em outros ativos, tá? Acho bastante interessante. E olha só, né? Valores em milhões, tem 420 milhões em FII, você tem 183 em CRIs, LCI, fundo de renda fixa, por exemplo, né? Ainda tem parcelas a receber, no caso, então um fundo que, pelo menos, que a gente vê aqui é um fundo bem saudável. Tá bom, pessoal? E aqui tem mais informações dos ativos, evolução da locação por metro quadrado, muito bacana, vencimento, revisional dos contratos, mês de reajuste e tipicidade dos contratos, ou seja, é um documento, relatório gerencial bastante, vamos dizer assim, elementar para análise e sim, muito importante para que você tome sua decisão de investimento. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos para o outro fundo, né? Vamos pegar aqui o XPLG 11, tá? Vou até compartilhar uma outra tela aqui com vocês, né? Então, vamos lá. Compartilhar mais um. Mais um. Vamos lá. XPLG. Vou colocar aqui. Adicionar a transmissão. Bora lá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o XPLG 11, que é o fundo de galpões logísticos da XP. Vulgo XPlog. Tá?
Vamos lá, deixa eu dar só um zoom aqui, que tá, as letrinhas estão pequenas, né? Acho que deu uma exagerada aqui. Melhorou. Então, vamos lá. Aqui é o dezembro de 2022, né? Lembrando que é o seguinte, tá, pessoal? A gente está em janeiro, então muito provavelmente os relatórios aí de dezembro vão saindo até o fim do mês, tá? Essa é a regra geral, se eu correr tudo bem ali com as informações. Claro que pode atrasar um pouquinho, mas em geral tem até o final de janeiro para basicamente soltar aí os relatórios de dezembro de 2022, tá? Só tem melhor visualização. Bom, aqui a gente tem, né? Novamente, comentário do gestor, bastante importante a gente dar uma lida no comentário do gestor. Tá? A distribuição de rendimentos, né? Claro que é o seguinte, novamente, o XPLG ele reitera aqui a lei dos fundos imobiliários, que é no mínimo 95% ao semestre. Tá? Aqui a gente tem um fluxo, né? Receitas e despesas, a gente tem aqui em dezembro, a mesma coisa, né? Claro que só a diferença do relatório anterior é que ele não colocou novembro, né? Mas, por exemplo, em dezembro de 2022 cheio, os últimos 12 meses cheio também, que é igual de 2022, tá? Então, por exemplo, em dezembro, por exemplo, a distribuição média foi maior do que aquela verificada no ano de 2022. Aí a gente pode começar a ver por quê, mas por quê? Uma alocação foi recebida mais no mês de dezembro, aconteceu algum evento recorrente, por exemplo, eu acho que são perguntas interessantes e podem ser direcionadas ao RI do fundo, tá? Aqui a gente tem um resultado só que em forma de gráfica, né? A evolução do valor da cota, o valor médio de negociação, basicamente aí o valor de mercado está 99, o valor patrimonial da cota aí está 114,5, então a gente tem um possível, tá? E desconto, aí claro que desconto é relacionado mais ao valuation do fundo, e não ao valor patrimonial e mercado de cota, mas assim, já é um indício que pode estar descontado, tá? Enfim, aqui é a liquidez, são das liquidez, rentabilidade. No caso, é um fundo bem grande, aí a gente tem aí um patrimônio de 3,1 bilhões de reais de patrimônio, tá? É um fundo bastante grande, tem aqui a performance, né? Valor de mercado mais rendimentos, e também comparação de fixos, vejando que assim, mostrando que o investimento do valor de mercado mais rendimentos, ele é sim maior do que o IFIX, tá? Ele é um pouco, nem tanto maior, mas é maior sim, ok? Então vamos lá, aqui ó, portfólio, basicamente 91% imóveis, a maioria dos seus contratos são típicos, 69%, né? Locatários aqui, é bastante interessante ver essa composição dos locatários, né? Ele parece ser um fundo, assim, pulverizado, você tem outros que são 36%, mas eu vejo aqui que tem uma exposição em varejo, né? Via varejo, 17%, B2W, que é a Lojas Americanas, né? Que entrou em pedido de recuperação judicial, dada aí, vamos dizer assim, a lacuna de 43 bilhões de reais, tá? Então, assim, é um fundo que pode sofrer um pouco aí, e muito provavelmente vai, porque, muito provavelmente a Lojas Americanas vai deixar de pagar essa alocação, tá? Enfim, mas é para vocês ficarem de olho. E o setor de atuação, né? 57% comércio varejista, né? Tá bem dizendo, apesar de você ter esse outros 36%, você tem uma concentração do comércio varejistas, tá? Correção dos contratos, a maioria IPCA, 68%, tá? Vencimento 2025 mais. As revisionais dos contratos aqui, a gente tem aqui praticamente nenhuma esse ano, mas é mais no ano que vem, 14%, e no ano seguinte, tá? A evolução da vacância nos últimos 12 meses, a vacância tem ficado em um dígito apenas, ou seja, de 9 foi para 6,8, caiu um pouco, mas permaneceu um dígito, que é muito bom, e me parece que está controlada, tá? Novamente, aqui a diversificação regional por presença de empreendimento nos estados do Brasil. Bastante interessante. E aqui o overview, né? São 17 condomínios logísticos, 146 módulos, 2 empreendimentos em ramp-up, em construção, né? Vacância física 6,8, número de locatários 43 e uma vacância financeira de 5,9. Tá bom, pessoal? Então, vou até interromper compartilhamento aí, no caso, tá? E vamos agora, né, para o fundo do BTG, BTLG, novamente, compartilhar a tela. Só aqui, vamos lá, adicionar a transmissão. Bom, a gente tem aqui, né?
tem aqui agora o BTLG11, BTG Log, Fundo de Investimento Imobiliário em Galpões Logísticos do BTG Pactual. Relatório de novembro, né? Novamente, ainda não saiu, ainda tem até o final do mês, né? No caso, distribuição de 74 centavos por cota, tá? Quantidade de cotista aí, de cotas, perdão, um pouco mais de 21 milhões, é realmente bastante, tá? Uma taxa de 0,9. Valor de mercado de 2 né, bilhões de reais, um valor de mercado por causa de 98,31. Esse overview é bastante interessante, são 22 imóveis, uma vacância financeira bastante baixa, tá? Eu acho que isso é um destaque, só 2%, dividendo de 9%, tá? E o tempo médio remanescente dos contratos, que esse WOLT aqui, de 6 anos, que é muito bom, dado que um contrato típico de locação dura 5 anos, tá bom? Isso quer dizer que ele no portfólio tem contratos atípicos, né? A gente pode ver aqui a composição do resultado, né, de cada mês aqui, a gente consegue visualizar aqui por essas fatias que o BTG coloca, são bastante interessantes, tá? Aqui, a mensagem, os comentários do gestor, que é o MD&A, que a gente gosta de falar aqui, é um pouco mais, assim, singelo, mas não deixa de ter, tá? Mas realmente não deixa de ter e realmente é bastante interessante esses comentários aqui, que vale, novamente, a leitura, tá? Acho bastante interessante. Aqui. A gente tem aqui um histórico de resultados e previsibilidade futura, acho bastante interessante, que é o famoso guidance que a gente fala no mercado, tá? Que é basicamente as perspectivas de distribuição, né? Aqui que eles tiveram aí para onde? Eles dão uma parte superior, banda inferior, e mais ou menos uma média, no caso, que chegaria a distribuir o rendimento, tá? Até o final de um determinado período. Aqui ele dá uma atualização aqui do imóvel BTLG Mauá. Mauá, que é uma cidade que fica aqui na região do ABC Paulista, ABCD Paulista, tá? Para quem não conhece, na Grande São Paulo, uma região bastante industrial e tem muita demanda para galpões, ok? Bom, a gente tem aqui as atividades, tá? Toda no galpão. A gente tem também o BTLG Santana, que está um retrofit, que é uma reforma que está em andamento. Aqui, novamente, tem um vencimento, no caso de todos os contratos, as revisionais, a receita de locação e o valor, tá, correspondente patrimonial, acho bastante interessante isso. O mês de reajuste, no caso ali, da receita contratada, tá, que é o reajuste ali por inflação, no caso, tá. Eu acho uma coisa interessante que é o seguinte, aqui você tem toda a concentração dos ativos, né, desse fundo imobiliário, e ele tem 82% da ABL no estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, sim, é a economia mais pujante nacional, então faz sentido ter maior exposição, sim, pelo menos a meu ver, tá? Claro que pode ser uma concentração ruim, se acontecer uma crise econômica no estado, pode, sim, né, mas lembrando que, ok, dentro do estado, tá, mas dentro do estado, como é que se dá isso? Ah, tá na região metropolitana de São Paulo, tá na região metropolitana de Campinas, de Ribeirão Preto, de Bauru, de Presidente Prudente, enfim, acho interessante a gente observar isso também, tá? Aqui tem mais informações, aqui, basicamente dos contratos, né, indexador, DPCA, você tem inquilinos do setor aqui, 32% aí, quase um terço é logístico, né? A gente tem uma tipologia de 55% típico, é interessante porque a gente consegue surfar ciclos imobiliários nos contratos típicos, né? 4% de varejo, uma exposição baixa, 71% logística, né? Continuando, a gente tem tipo de multa ao saldo remanescente, ocupação financeira, assim, 98%, né, a vacância de 2%, né, e tem uma alavancagem ali, bastante, com uma informação aqui, cujo LTV, que é basicamente aí o loan to value, né, que é basicamente o saldo devedor do empréstimo, dividido aí pelo valor dos ativos, 7,7 é bem baixo, tá bom? Aqui as localizações, né, que nem eu falei, eu acho bastante interessante aqui, no raio 30 e 60 aqui, da capital paulista, onde estão todos esses imóveis. Veja que existe uma concentração até o raio 30, o que é muito bom, porque os preços estão mais altos de locação, tá? E aqui o portfólio atual do fundo, bastante interessante essa figura aqui. Por fim, pessoal, vamos lá, até interromper o compartilhamento aqui, né, para a gente falar, né, do MGLG11, o nosso fundo de galpões industriais logísticos, né? Agora a gente vai apresentar o relatório gerencial de novembro, tá? O dezembro ainda está em elaboração, mas vamos lá. Tá? Compartilhar a tela, compartilhar aqui, compartilhar lá. Então vamos lá. Tanã, tanã. Adicionar a transmissão. Bom,
Agora é o seguinte, agora que a gente tem relatório gerencial do MGLG11, vamos lá. Bom, aqui, que nem eu falei numa outra live, que eu já falei a respeito, mas sem problemas, eu faço essa repetição. Acho que a gente tem a carta do gestor, tá? A gente faz todos os comentários aqui que a gente acha do fundo. Inclusive, tem até comentários sobre o desempenho do mercado logístico no terceiro TRI, tá? Claro que no quarto TRI não tem, porque ainda não sai nenhum relatório, mas quando sair um relatório aqui de uma consultoria, a gente comenta aqui para vocês, tá bom? Isso é bastante interessante e é muito agradável a leitura, uma leitura fácil, tá? E que permite aí você saber um pouco mais, não só do MGLG, mas também do setor, tá? Acho bastante importante isso. O balanço patrimonial aqui, né? A gente tem basicamente os ativos, tá? Todos os ativos que a gente já adquiriu 100% no caso, tá? Lembrando que supermarket ainda a gente está negociando. E o passivo, que basicamente são os CRIs que a gente tem no portfólio, né? São 2 CRIs. Um CRI é o Corp Mogno 1, tá? Que inclusive vocês podem até pesquisar na internet o termo de securitização desses CRIs, tá? Que está disponível no site da Virgo, que é a securitizadora desses CRIs, e eu criei Corp Mogno 2, tá? Cuja taxa média é 8,68, e o primeiro CRI, que é o Corp Mogno 1, é uma taxa de 6,5, tá? Ambos, novamente, reais, tá bom? E, inclusive, ó, vou dar uma dica para vocês, tá vendo esses códigos aqui, ó? Digita no Google, tá? E você consegue, por esse código da instituição financeira, você consegue acessar o termo de securitização do CRI, que é como se fosse o regulamento do CRI, tá bom? Bom, assim, basicamente vou apresentar agora a estrutura do fundo, tá? Que pouca gente sabe como funciona. É basicamente o seguinte, o fundo em si, do MGLG, não acontece nada lá dentro, assim, quase nada, né? Algumas despesas de consultoria específica, assessoria jurídica, por exemplo, taxa de administração, gestão. Agora o resto acontece nas SPS, né? Que é recebimento de locações, pagamento das PMTs, que é basicamente juros e amortização das dívidas, por exemplo, acontece tudo, né, nas SPS, né? A despesa de, por exemplo, de escritório paralegal, algumas assessorias jurídicas, escritório de contabilidade, acontece tudo nas SPS, né? E a partir disso, né, do resultado positivo das SPS, a gente sobe para o fundo e o fundo, portanto, faz a distribuição aí dos rendimentos, tá? Lembrando que as SPE tem o SPE1 tem o Select Magna, SPE3 tem o VW Ban, Volkswagen Ban, que é em Resende, e também em São Paulo, esse supermarket aí que está em negociação, tá? E é basicamente assim que funciona: a receita de aluguel, despesas operacionais, financeiras, impostos e o lucro que é revertido para o MGLG11. Esse é o fluxo da operação do fundo, tá? Pode parecer que não, mas esse fluxo ao longo do dia é bastante complexo, realmente entender a operação e fazer isso acontecer com todas as partes acordadas, né? Agora, assim, outro ponto aqui, não vou passar por todos, mas os principais aqui: contratos de locação, acho interessante sempre ver os contratos de locação, a ABL por inquilino, tipicidade dos contratos, contratos por indexador, taxa de vacância, vencimento dos contratos, por exemplo, são informações bastante interessantes. Tá bom? Agora, assim, acho que o perfil da dívida, acho, novamente, é um assunto bem sensível, né? Eu acho interessante a gente acompanhar. Aqui é basicamente dívida líquida sobre o ativo, né? O conceito de LTV, no caso, que realmente a gente tem uma alavancagem muito mais alta do que a média do mercado, e para muitos fundos imobiliários, inclusive não só de galpões logísticos, mas outro setor também, tá perto de 62%. E aqui a gente tem todo o cronograma de amortização do saldo devedor e também as PMTs, que é formado por juros e amortização desses CRIs. Tá bom? Essa aqui é uma informação bastante importante aqui a gente acompanhar, tá? E por fim, eu acho interessante mostrar para vocês o Rating Sunibom, que é basicamente o seguinte: o rating é basicamente uma nota para medir a qualidade de algo, e a gente fez esse Rating Sunibom para avaliar a qualidade dos ativos, né? Então, por exemplo, todos os ativos aqui é a explicação do rating, né? Uma explicação geral, né? Que a gente faz basicamente essas ponderações aqui, em que a nota vai de 1 pior até o 5 que é o melhor, tá? E aqui a gente tem o rating dos ativos, tá? Então, essa é bastante, por exemplo, vou pegar só como exemplo, pegar o Itambé. Tem todo o rating dos ativos aqui, né? E aqui mostra todo o rating, como a gente chegou na classificação aqui
para o ativo. Tá bom? E, por fim, tem os fatos relevantes, né? Acho que os fatos relevantes é bastante interessante a gente ver a cronologia da comunicação que o fundo tem que dá ao mercado, acho bastante interessante. A gente vai clicando aqui para acessar e a gente tem aí todos os fatos relevantes do mês de novembro. Lembrando que o mês de novembro a gente fez uma AGE para fazer a mudança de administrador do fundo, bem como mudança de regulamento, mudança de nome, também a mudança da data coin e de data de pagamento aí dos rendimentos do fundo. Tá bom, pessoal? Então é isso sobre esses fundos imobiliários. Vou ver se agora se tem alguma pergunta, até interromper o compartilhamento aqui, vou ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa ajudar vocês a responder aqui, tá? Vamos lá, vamos subir aqui a barra de rolagem, vamos lá. Novamente, não se esqueçam do perguntas, tá? Perguntas 101, 101 aqui, são 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Clica no link da descrição desse vídeo e acesse, é gratuito, pessoal. Então vamos lá. Edailton Sacramento, boa noite, Edailton. Boa tarde, Jacinto. Boa tarde, meu caro. XPLG e LVBI são oportunidades ou já estão no preço do risco de Americanas? Olha, é o seguinte, claro que com esse pedido de recuperação judicial das Americanas que foi encaminhado hoje, assim, já muda de figura, né? A gente, assim, como eu faria no caso? Bom, o cenário é o não pagamento da locação, tá? Claro que você vai fazer um modelinho no Excel ali, no Google Sheets, você vai ver o impacto ali nos rendimentos, tá? Lembrando que o seguinte, Jacinto, era 10%, então o que significa que o rendimento vai cair 10%. Não, porque você tem as despesas ainda, né? Vocês estão as despesas. Acredito eu que, tá? Só estará no preço quando o mercado ver aquele rendimento. Claro que isso é uma expectativa, o mercado pode até se antecipar, mas lembrando que, ok, o mercado ele antecipa, mas algumas pessoas não sabem que vai ter esse impacto mais forte, tá? E quando souberem, aí realmente a cota pode ajustar com um pouco mais de força, tá? Por que eu estou dizendo pode? Porque lembrando, o mercado antecipa, tá? Mas eu acredito que realmente isso vai se materializar quando o rendimento cair de fato, tá bom? Obrigado pela pergunta aí, Dailton. Liette Santos, boa noite, Jacinto Investidores. Boa noite, Liette, tudo bem? Vamos lá. Bruno Barca, não estava marcada a live do SNC? Estava, tivemos um probleminha aí com uma das pessoas aqui da Suno, e eu estou fazendo, portanto, aqui a live de galpões logísticos industriais, tá bom? Mas estava assim, Bruno, você tem razão. Vamos lá. Mais perguntas. Antônio Alves, e o Status Invest? Vou avisar o Thiago que você está mostrando do concorrente. De uma certa forma sim, mas lembrando que o Fund Explorer é um site que pegou no gosto do pessoal a respeito de fundos imobiliários, né? Mas enfim, mas é verdade, fica tranquilo, tá, Antônio? Muito obrigado aí por interagir, tá? Um forte abraço para você. Jonas Fioravano, boa noite, Jonas. Vamos lá. Aqui esperando para ver os próximos passos da SNLG. Sim, eu acho que um passo que a gente fez, no caso, que foi muito importante, foi essa mudança de regulamento, aí de política de investimento, porque agora o mandato do MGLG não é só galpões logísticos industriais, agora ele é híbrido, né? Ou seja, a gente quer fazer um fundo de tijolo com todas as teses possíveis. Claro que cada ativo vai ser analisado, ver se faz sentido, enfim, mas é uma tese ampla de tijolo. Então é o seguinte, pode ser galpões logísticos, industriais, escritórios, shoppings, hospitais, enfim, tudo vai depender da nossa análise e ver se faz sentido vis-a-vis a nossa estrutura de custos também, tá? Então é isso, mas assim, esse ano promete bastante novidade para o SNLG. Vamos lá. Perguntas, pessoal. Vladimir Catena, tem HGLG e XP, LG, gosto do setor. Também gosto do setor. Tá? Vamos lá. Mais perguntas? Sim, ó. Vai ter a live mensal aí com o gestor, que é o gestor SIO aí da Sunas, que é o Vitor Duarte. Tá? Vamos lá, mais perguntas. XPLG, falei um pouquinho, já até mostrei o relatório gerencial. Tá?
O Ellerson Ferreira, eu não entendo a histeria da galera com a Americanas. Se a Americanas não pagar os aluguéis, é colocada para fora, eles estão colocando outro inquilino e o imóvel não se pede. Acho doentio a cotação cair. Isso é verdade. É tão simples quanto isso. Não pagou? A loja Americanas sai e o gestor procura aí outro inquilino. Claro que você vai ter uma vacância temporária? Vai. Eu acho que, acredito o seguinte, a dificuldade que os gestores terão daqui para frente, não, é claro que não só encontrar outro inquilino, mas isso faz parte do jogo, mas é a cobrança da multa, tá? Porque muito provavelmente numa empresa que estará em RJ, cobrar multa, né, e conseguir isso, vai ser muito difícil, tá? Muito provavelmente não. Mas a dificuldade é essa, mas eu acho que não realmente isso não será um problema aí do cotista. Assim, se o gestor conseguir reaver a multa de rescisão, ótimo, se não, paciência, tá? Mas realmente é tão simples quanto isso, você tem razão. Vamos lá, mais perguntas. Quanto a Americanas afeta o dividendo do XPLG, tem que fazer a conta da receita e também ver a despesa, porque as despesas elas permanecem, tá? Então, enfim, porque as despesas, por exemplo, se a Americana sair, a despesa de condomínio tem, né? IPTU tem também. Não é tão simples fazer assim. É simples, mas não é tão direto, vamos falar assim, né? Vamos lá. Thiago Mota, qual a melhor corretora para fazer investimentos? Olha, é o seguinte, aqui a gente não recomenda diretamente nenhuma corretora específica, mas assim, procure uma corretora que tenha um atendimento assim, não premiado, mas bem quisto no mercado, uma interface que você se sinta amigável e que não cobra corretagem para fundos imobiliários. Eu acho que eu iria por aí, tá bom? Vamos lá. LVBI também tem, o ZAC SSA também tem, isso é verdade, tá? E o gestor já comentou que não espera o pagamento das lojas americanas, então, enfim, tá? Carlos Gurgel, boa noite, Carlos, como está o caso do Supermart, devolução e incorporação ao HGE? Estamos negociando ainda, claro que eu não posso, vamos dizer assim, dar nenhuma dica, mesmo porque a negociação ocorre sob sigilo, mas assim, já está bem avançada, tá? E a gente espera finalizar assim que possível, tá? Assim que possível, assim, janeiro, fevereiro, ok? Acho que então é isso, tá, pessoal? Então é isso, tá? Finalizando aqui a live, muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou essa live para falar um pouco sobre galpões industriais logísticos. Hoje falamos do HGLG11, XPLG11, BTLG11 e, claro, nosso fundo da casa MGLG11, que em breve se tornará SNLG11. Pessoal, é isso. Um forte abraço, muito obrigado, bom descanso a todos e até a nossa próxima live. Um forte abraço. Tchau, tchau!